Boa noite a todos, amigos da Sociedade Hegel Brasileira. Meu nome é Hugo Rezende Henriques, sou professor da Universidade Federal de Uberlândia e apresento para vocês hoje o texto intitulado Dionysius Imperator Est, Divagações sobre a ideia de soberania em Hegel, que proponho ao 11º Congresso da Sociedade Hegel Brasileira. Estou agora convencido de que o supremo ato da razão, aquele em que ela abarca todas as ideias, é um ato estético, e que a verdade e bondade são irmanadas somente na beleza. O filósofo tem de possuir tanto força estética quanto poeta. Os homens sem senso estético são nossos filósofos literais. A filosofia do espírito é uma filosofia estética. Não se pode ser espirituoso em nada, até mesmo sobre história. Não se pode raciocinar de forma espirituosa sem senso estético. Aqui é para se tornar patente o que propriamente falta aos homens que não entendem ideias e admitem bastante ingenuamente que tudo lhes é obscuro, assim que vai além de tabelas e registros. As palavras, encontradas no fragmento do mais antigo programa de sistema do idealismo alemão, indubitavelmente redigido na caligrafia de Hegel, embora de autoria contestada pelos estudiosos, seria o texto de Hegel, Schelling, Hölderlin, ou de alguma conjunção de ideias entre os três grandes amigos, são palavras significativas de uma preocupação central para o pensamento hegeliano, qual seja, que os excessos racionalistas, que a tudo tendiam a desencantar em tabelas e registros, abriam contra o Ocidente mesmo um imenso flanco exposto. Poderosas forças eram forçadas a submergir e se retrair ante o império supostamente absoluto das luzes. De luzes e sombras, porém, se faz o teatro da vida real, efetiva, e tudo que a razão ilumina lança igualmente sombras espectrais. Talvez por essa razão, Hegel evoque com frequência a ideia de formas espirituais em procissão, como maneira de aclarar ao leitor sua filosofia como jogo de luz e de sombras, como um palco no qual valsam mesmo as figuras do espírito. Se a razão apolínea da ilustração se percebia e se apresentava como espécie de perfeição estática, como uma estátua de Apolo em seu esplendor, a razão especulativa teria de se apresentar como dionisíaco movimento, como poesia e como teatro, as artes que não se deixam jamais penetrar por completo, como jogo de signos. Mas a preocupação hegeliana com a explicitação do jogo de luzes e sombras da realidade, que poderiam parecer, ao leitor incauto, um capricho da razão, uma obstinada oposição a seus antecessores, ou um mero recurso estilístico, adquire, em verdade, significação muito particular no pensamento de Hegel sobre a política e o Estado. De forma ainda mais dramática, recebem ares de premonitória divinação, quando se fazem sentir como verdadeira explosão orgiástica, como poder inebriado de si mesmo em convulsão contra a repressão da razão estritamente apolínea. Uma premonição apontada com clareza nos escritos de Lima Vaz. O político, como previra Hegel, acabou por penetrar e envolver todas as esferas da existência, canalizando para seus desígnios de poder as poderosas energias psíquico-espirituais despertadas no ser humano pelo apelo do absoluto e que devem confluir normalmente para a experiência mística. Não poucos autores malpensantes seguem agindo de modo pérsico e atacam o premonitório mensageiro por supostamente ter dado causa à concretização de seus augúrios sinistros. Agem assim todos aqueles que tentam perceber na filosofia do Estado de Hegel não uma advertência, mas uma exortação ao poder inebriado. Como veremos, quanto mais penetramos na filosofia hegeliana, mais evidente fica a confusão em que, por inocência ou má-fé, tais autores recaem. Por fato sobejamente debatido que aqui temos em causa,
é a defesa que Hegel explicita do modelo de uma monarquia constitucional como organização ideal do poder do Estado. Dirá ele, no parágrafo 273 da Filosofia do Direito, que a formação do Estado até a monarquia constitucional é a obra do mundo moderno, em que a ideia substancial adquiriu a forma infinita. Nesse ponto, precisamente, a filosofia do Estado de Hegel encontra a obstinada reprovação de toda sorte de democratas e republicanistas que deixam escapar por entre os dedos a riqueza da confluência singular de influências que conduzem o pensamento hegeliano até esse ponto. Compreendamos, portanto, a motivação e a razão da posição hegeliana. A obstinada preocupação de Hegel com a construção de um edifício tanto filosoficamente sólido quanto esteticamente resplandecente, claramente expressa desde o mais antigo programa, resulta das importantíssimas contribuições com as quais a tradição mística ocidental, dionisíaca toda ela, fecunda a tradição racional ocidental, apolínea. A revelação contida na figura do Deus que morto é trazido de volta à vida é cara tanto aos cristãos quanto aos cultos dionisíacos. Mas nesses últimos adquire nuances únicas. Dentre os diversos mitos sobre Dionísio, quase todos dão conta de sua morte, estilhaçamento e reconstrução revigorante. Em uma de suas versões mais conhecidas, são os poderosos titãs que, invejosos do herdeiro de Zeus, o atraem com brinquedos, o despedaçam, cozinham e devoram. E seus planos só foram frustrados pela providente ação de Atena, que resgata o coração de Dionísio e o leva a Zeus, que o reconstrói. Plutarco atribui aos estoicos também uma interpretação cosmológica do mito dionisíaco, de natureza eterna. Foi submetido a uma transformação, reduzindo-se a uma miríade de partes e formas, como vento, água, terra, astros, planetas, animais, que reunidas comporiam o cosmos. Em outras palavras, o desmembramento de Dionísio seria a diferenciação do universo, enquanto seu renascimento indicaria o retorno do universo a uma unidade primordial. Como se vê, o movimento do universal abstrato à particularidade e das particularidades retornando como universal, agora concreto, que o mito dionisíaco evoca, não é desconhecido da dialética hegeliana. Essa forma, dirá Hegel, é a noite em que a substância foi traída e se transformou em sujeito. E dessa noite da pura certeza de si mesmo é que ressuscita o espírito ético, como a figura que se libertou da natureza e de seu ser aí imediato. Muito embora a inspiração direta do dionisismo sobre Hegel possa ser contestada, a lógica do mito dionisíaco está preservada em diversas instâncias da cultura ocidental, inclusive dentro do próprio cristianismo, de que Hegel é inegavelmente grande conhecedor. Mas os tons do movimento do real, a dialética conforme concebida na filosofia hegeliana, não é a única contribuição do veio místico do pensamento ocidental para o seu sistema. É também dali que é resgatada a potência do mito, que se impõe contra a aridez do racionalismo analítico. Pois o mito, em outras palavras, não busca definir seu tema predicando-o em definitivo, como uma ou mais de suas qualidades. Ele não diz Deus é X ou natureza é Y. Em vez disso, ele tergiversa sobre seu objeto, o descrevendo de várias formas, às vezes conflitantes, cada uma das quais indicando algo de verdadeiro sobre ele. Também o Estado, como substância ética, não poderia ser sustentado pelo mero racionalismo, da bela edificação de suas instituições. Também ele carece da força da subjetividade vivificante do mito
que se impõe como soberania mesma. Como espiritual, dirá Hegel, o Estado é, desse modo, a exposição de todos os seus momentos, mas a singularidade é, ao mesmo tempo, a vitalidade e o princípio vivificante, a soberania que contém em si toda a diferença. Mas as razões para se pensar essa soberania como uma subjetividade em si não são autoevidentes. Muito embora quase todos os estados contemporâneos assim a compreendam, em certo sentido, na figura de um chefe de Estado. O fato é que o espírito objetivo, de que o Estado é a efetivação racional e consciente em si e para si, conforme o pensamento hegeliano explicita, é em si mesmo sujeito, ainda que não no sentido típico de um corpo humano senciente. Ademais, a tal espírito que é sujeito corresponde uma vontade, que é a vontade de Estado. Mas se os mecanismos racionais e democraticamente adequados a alcançarem a verdade dessa vontade do Estado de Direito, conforme o percurso da história ocidental, são bem conhecidos de Hegel e trabalhados nas seções dedicadas ao poder legislativo na filosofia do direito, a subjetividade vivificante, o Estado tomado como sujeito mítico, não pode ser concebido ou resolvido plenamente na arena de disputas legislativas. Precisa se expressar como uma vontade una e comum. A manifestação soberana do Estado deve ser compreendida e principalmente sentida por seu povo e pelos demais povos como a vontade una e soberana de um Estado consciente de si, em que as particularidades que se entrechocaram e seguem se entrechocando nas arenas políticas são suprassumidas como uma única nação. Por isso, a vontade do Estado no momento da soberania já não pode mais se confundir com as vontades em conflito, pois é o soberano que, no papel de chefe de Estado, tem esse condão de representar, esteticamente, miticamente, a unidade reconquistada e mais consciente, reconstruída das negações da disputa política da nação. Pode-se também dizer, diz Hegel, da soberania interna de que ela reside no povo, se em geral apenas se fala do todo, de que a soberania compete ao Estado. Mas o povo, tomado sem seu monarca e sem a articulação do todo, que se conecta precisamente assim a ele de maneira necessária e imediata, é a massa informe, que não é mais nenhum Estado, e a qual não compete mais nenhuma das determinações que estão presentes no todo formado dentro de si. Tal a potência dessa perspectiva, que mesmo aqueles estados em que a figura do monarca, como subjetivação da soberania, foi destituída de sua função, esta não desapareceu, sendo antes substituída por figuras civis com a mesma função. Nesse sentido, dirá Hegel, que tais nações buscaram estabelecer igualmente as figuras de seus chefes de Estado, ora com a dignidade de verdadeiros homens de Estado, ora com a coragem dos grandes generais, senhores da guerra, a depender da exigência do momento. As palavras de Hegel são, de fato, também nessas configurações não formadas do Estado, é sempre preciso que um ápice individual ou esteja presente para si, como nas monarquias que lhes correspondem, ou então, como nas aristocracias, mas principalmente nas democracias, é preciso elevar-se em homens de Estado, em senhores da guerra, generais, segundo a contingência e o carecimento particular da circunstância, pois toda ação e efetividade tem seu começo e sua realização na unidade decidida de um chefe. A substituição da chefia de Estado monárquica por figuras civis, entretanto, encontra entraves práticos substanciais que o desenrolar da história ocidental não tem tido timidez em demonstrar. A personificação da soberania em figuras civis
com frequência apresenta o inconveniente de se estabelecer uma expectativa, novamente o mítico se sobrepondo ao meramente racional, de que a vontade do Estado se aproxime daquela do soberano meramente circunstancial, ainda que sua vontade subjetiva seja plena de sua inexpugnável particularidade enquanto homem real, suas preferências ideológicas, sua posição social, suas crenças. Dirá Hegel, sempre profético. Em um império eletivo, com efeito, mediante a natureza da relação, pela qual a vontade particular se faz nele o decidir em última instância, a Constituição torna-se uma capitulação eleitoral, isto é, uma entrega do poder do Estado à discrição da vontade particular, da qual surge a transformação dos poderes particulares do Estado em propriedade privada, a debilitação e a perda da soberania do Estado, com isso, sua dissolução interna e sua desintegração externa. Ao contrário, a vontade subjetiva do soberano enquanto monarca, por afastado das arenas de disputa mais contingentes da sociedade civil burguesa, por um lado, e pelo desenvolvimento do pensamento ocidental em sede de filosofia política e do Estado, sobre a inconveniência do seu arbítrio, encontra fundamentos sólidos para ser afastada o mais possível sempre. Assim, Hegel observa nas monarquias antigas, mesmo nas monarquias antigas, a derrogação do arbítrio subjetivo do monarca pela externalidade dos auspícios e augúrios diversos a determinar os rumos da sociedade. Mas, dirá Hegel, incluída na união dos poderes, que fica compacta, é preciso, em parte, que tal subjetividade do decidir seja contingente quanto a seu surgir e a seu emergir, e, em parte, que seja, em geral, subordinada. De outra parte, o decidir puro, sem mistura, não podia residir em outro lugar, senão além de tais ápices condicionados, um fato que determina de fora. Aqui reside o carecimento de buscar junto dos oráculos, do daimon de Sócrates, das entranhas dos animais, do alimento e do voo dos pássaros, etc., a decisão última sobre os grandes assuntos e para os momentos importantes do Estado. Uma decisão que os homens, não apreendendo ainda a profundeza da autoconsciência e não tendo chegado a esse ser para si, a partir da compacidade da unidade substancial, ainda não tinham o vigor de ver no interior do humano. Assim, também na contemporaneidade pós-revolucionária, no Estado mais consciente em si para si, isso é, no Estado de Direito, a derrogação do arbítrio subjetivo do monarca se dá pela vontade política determinada pelo parlamento, ou seja, pela soberania popular mesma, a que o monarca apenas aquece, integrando a ela sua representação mítica do Estado soberano na fórmula do eu decido, como os adendos da filosofia do direito fazem esclarecer. Na organização do Estado, adendo de Hegel, o que aqui quer dizer na monarquia constitucional, não há que se ter nada diante de si além da necessidade da ideia em si. Todos os outros pontos de vista devem desaparecer. O Estado deve ser considerado como um grande edifício arquitetônico, como um hieróglifo da razão, que se expõe na efetividade. Assim, não deve ser dito que o monarca deve agir arbitrariamente. Mais propriamente, ele está ligado ao conteúdo concreto das deliberações. E se a Constituição é estável, assim ele muitas vezes não tem mais o seu nome. Esse nome é importante. É a extremidade para além da qual não se pode ir. Eis então o ponto central da filosofia do Estado de Hegel sobre a soberania. O Estado de Direito, prenhe de politicidade, de disputas e agonismos, arena de lutas reais ou simbólicas pelo poder, institucionalizadas nos mecanismos de mediação partidários e parlamentares, volta a se apresentar majestático, soberano, um grande e imponente edifício arquitetônico, infalível,
perante si e perante os demais. A potestade do Dionísio recomposto, uno e perfeito, de si a mesmo e responsável, pois responsabilidade o monarca não deverá ter, quando de sua subjetividade real não emana a vontade do Estado, apenas lhe emprestando sua subjetividade simbólica. Dirá Hegel, enfim. Numa organização perfeita, trata-se apenas do topo da decisão formal, e para um monarca precisa-se apenas de um ser humano que diga sim e que ponha o ponto sobre o i, pois o topo deve ser de tal modo que a particularidade do caráter não seja o mais significativo. O que o monarca ainda tem sobre esta última decisão é algo próprio da particularidade, a qual não deve importar. Podem existir condições nas quais essa particularidade aparece sozinha, mas então o Estado ainda não está completamente formado ou bem construído. Numa monarquia bem ordenada, apenas à lei compete o lado objetivo, ao qual o monarca só precisa acrescentar o aspecto subjetivo. Eu quero. Como se vê cristalinamente, os adendos à filosofia do direito descortinam um compromisso absoluto de Hegel com a democracia parlamentar da contemporaneidade pós-revolucionária e vai além, erigindo-se mesmo como ponto de inflexão do pensamento ocidental em sede de filosofia do Estado, cumprindo a passagem da modernidade à contemporaneidade, nas quais as ilusões ilustradas não precisariam mais vicejar, embora inegavelmente ainda o façam. Assim é que no Estado de Direito plenamente consciente de si, racional e efetivo, o apolíneo e o dionisíaco se entrechocam para se elevar. A razão mediada se impõe como vontade de Estado por meio da mítica estética do soberano. Dionísio impera para que Apolo possa governar. Muito obrigado.